Tricolores de toda a terra, vamos reagir aí à contratação do técnico Mano Menezes pelo Fluminense. O Fluminense anunciou hoje a contratação do Mano. O Mano vai ficar no Fluminense, pelo menos a princípio, né? Até o final de 2025, né? O Mano foi contratado aí para tentar tirar o Fluminense da situação que o Fluminense se encontra, situação desesperadora do nosso Flusão. E a gente vai reagir aqui aos comentários da mídia, né? Como é que a mídia reagiu à contratação do Mano Menezes? E a gente também vai reagir à mídia, né? Da mesma forma que a mídia reage à contratação, nós vamos reagir à opinião da mídia no geral sobre a contratação do Mano Menezes. E eu quero ver com vocês se vocês vão concordar aqui com a minha reação e também reagir a essas contratações. Então, tá no ar aí o seu Flu em Foco, né? Hoje com o react aqui da repercussão da contratação do Mano Menezes. Vamos embora. É isso aí, meus amigos. Vamos começar então aqui o nosso react, na verdade, trazendo aqui os bastidores dessa contratação do Mano Menezes. E esse bastidor foi trazido pelo Marcelo Neves, né, do GE, e a gente vai colocar aqui para vocês, para a gente poder ver juntos como foram os bastidores aí que mediaram essa contratação do Mano Menezes. Se liga aí no que o Marcelo Neves falou. Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense. Eu sou Marcelo Neves, setorista do Fluminense no GE. Globo. Esse é o Voz do Setorista. E antes de explicar por que Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense, é importante dizer como uma coisa levou a outra. Entender o que fez Mano Menezes ser o novo técnico do Fluminense. Como você bem vai saber, Fernando Diniz foi demitido na segunda-feira da semana passada, após a derrota para o Flamengo do Maracanã. A questão é, na terça, o presidente Mário Bittencourt concedeu uma entrevista coletiva e disse que a tendência era que Marcão seguisse até dezembro. Só que, uma semana depois, um novo técnico foi contratado. O que aconteceu nesse meio do caminho? Nas reavaliações frequentes no CT Carlos Castilho, o entendimento foi que tinha que se romper com o dinizismo. Não deixá-lo totalmente de lado, mas que há uma percepção que o elenco tem um luto pela saída do treinador, o que é natural, pelos títulos conquistados, pela relação que ele tinha e pelos mais de 2 anos de trabalho. Então havia um luto dentro do Fluminense pela saída do Diniz, só que o clube não tem tempo para ficar remoendo esse luto. Só uma coisa, cara, que mundo a gente está vivendo, hein, cara? Que mundo de mimimi é esse que a gente está vivendo? Porra, pela primeira vez no futebol, eu vi falar de luto pela saída de um treinador. Cara, que coisa de maluco, cara. Cara, as pessoas hoje estão muito fragilizadas. Tá faltando aquilo roxo, né? Tá faltando capacidade de lidar com os problemas da vida. Porque jogadores ficarem de luto, né? E jogar do jeito que estão jogando, pra mim isso é história. Porque antes desse luto, né, o Fluminense já estava apresentando um futebol horroroso com o Fernando Diniz. Horroroso com o Fernando Diniz. Então, pra mim, esse negócio de luto é história pra boi dormir. Mas tudo bem, vamos embora. Com o Marcão, talvez essa virada de chave demorasse um pouco mais. Por isso, optou-se por contratar um novo treinador que rompesse um pouco com o estilo do Fernando Diniz e que buscasse uma nova forma de jogar. O Fluminense, como você sabe, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tem a pior campanha nos pontos corridos desde que ele foi implementar. Então, começou-se a busca. O plano A era Cuca. O Fluminense entrou em contato com o Cuca. Cuca disse que não quer assumir um clube neste momento, e não foi só o Fluminense que teve proposta recusada. Outros clubes brasileiros também procuraram o treinador, que disse que não é o objetivo dele treinar. Então, veio a derrota para o Vitória e intensificou-se a busca por um novo treinador. 2 nomes ganharam muita força, Odair Hellmann e Mano Menezes. Só que o Odair tem uma questão contratual. Ele está negociando com outro clube do Emirados Árabes. Ele estava num determinado clube, não renovou, especulou-se que era por causa de uma possível volta ao Fluminense, mas ele está negociando com outro, recebendo até um salário maior. Então, por causa dessa burocracia, o Odair acabou perdendo um pouco de força. Já o Mano Menezes, quando foi procurado, aceitou prontamente o desafio
só que questionou o que seria possível de fazer de mudança, se ele teria carta branca para mudar o estilo de jogo, para barrar jogadores, para mudar a forma de jogar, e teve todas as suas solicitações aceitas. Por isso, Mano Menezes será o novo técnico do Fluminense. Então ficou claro aí que a questão do Mano Menezes foi isso. Ele fez algumas exigências, né, que não havia sido feita, ou melhor, fez algumas exigências que vieram de encontro que a diretoria do Fluminense queria. Um treinador que viesse para mudar realmente, abrir mão do dinizismo, fazer mudanças que fossem significativas para mudar o panorama do Fluminense, porque se entende que o modelo de jogo que vinha sendo aplicado não estava conseguindo ter resultado, e não estava mesmo, estava afundando mais ainda o Fluminense. Então o Mano Menezes fez aí, pelo que disse o Marcelo Neves, algumas exigências, beleza? Vamos lá então agora ver aqui a repercussão da mídia, né? E vamos ver aqui o pessoal da Jovem Pan. O que o pessoal da Jovem Pan falou aí da contratação do Mano Menezes. Vamos embora, vamos ver aí o que a galera tá falando aí sobre a contratação do Mano Menezes. O curioso é o título, né? O Fluminense está de sacanagem perguntando. Gente, contratar o Mano Menezes tá... Aquele clickbait, né? Mas sacanagem acho um pouco pesado. Mas tudo bem, vamos embora. Vamos ver o que tá falando aqui a mídia paulista. E Antônio Oliveira cai? Ué, a pergunta que não quer calar. O Vanderlei levantou. A cabeça na bandeja lá, só esperando. Se perde hoje, você acha que ele cai? O problema é quem vem pro lugar. Você viu o Fluminense tá com esse problema aí, ó. Mano Menezes. Não, Mano Menezes, Aí, gente. Juro, aí não, parece que dirigente aí não vê jogo. Aí não, né? Cara, o Mano Menezes, ele teve um ano péssimo pelo Internacional, quando ele foi contratado pelo Corinthians. Aí o Corinthians, o Duílio, conseguiu acabar com a vida do Augusto Melo, quando ele faz um contrato com o Mano Menezes, que estava numa péssima fase de 2 anos, com uma multa rescisória de 20 milhões. Vai embora também, chutado do Corinthians. E aí vai o Fluminense, que tá lá na última colocação e contrata o Mano Menezes. Não dá pra entender o futebol brasileiro. Já? Fechou? Já, tá a notícia aí que Não, fechou. eu vi a notícia que era o Odair. O Odair, eu acho que quando foi embora... Tava ótimo no Fluminense, o Ele foi Odair. pro mundo árabe. Ele tava bem no Fluminense. Tava muito bem, eu achei até que ia ser o Odair. E foi o Mano, gente. O Thiago... Não. Tava entre Odair. Mano e o Odair Helman. O Odair, ele sai do Fluminense em alta, que ele recebe uma proposta do mundo Gente, árabe. mas não vamos fugir do assunto. Então aqui, só para cortar aqui, vocês viram como é que eles falaram aqui do Mano Menezes? Eles citam o Odair Helman, né? Pelo resultadismo nosso de cada dia. Só que aí não sabe que o torcedor do Fluminense odiou o trabalho do Odair Helman. Odiou o trabalho do Odair Helman. E assim, gente, falaram do Internacional. O Mano Menezes não teve um desempenho ruim no Internacional. Ele teve um desempenho de quase 61%. Né? Claro, não é um jogo vistoso e tudo, mas ele levou o Internacional até onde pôde levar e o time teve um bom aproveitamento. Agora, não foi dos melhores. Né? Não é o que a torcida queria ver. Nós, no momento, não precisamos jogar bonito, a gente precisa ganhar. Tá? Enfim, mas não foi legal aí, na opinião dos caras da Jovem Pan. Vamos ver agora aqui mais gente aqui falando. Vamos ver o que o pessoal do Sport TV falou aí. Vamos ouvir aí o André Rizek puxando a discussão. Busca um remédio amargo por uma situação atípica. O Fluminense tem a pior campanha da sua história nos pontos corridos. O Fluminense já teve times muito piores do que o que ele ostenta nesse momento. Tudo bem, Rizek. Boa tarde para você, Elano, Eric, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Assim, confesso que eu fiquei meio perplexo. E estou agora muito curioso para poder saber... Por que perplexo? Fiquei perplexo porque a gente conversava aqui na semana passada, eu, D'Alessandro e Elano, com relação a essa dificuldade que os jogadores no futebol brasileiro têm de, às vezes, você estar adaptado jogando um tempo de uma forma e aí, de uma hora para outra, você dá um 360 e o jogador é obrigado a simplesmente trocar o chip. Você passou, no caso do Fluminense, os jogadores passaram ali 2 anos atuando de uma maneira, com os movimentos, com ideias de uma forma, e agora simplesmente tem que tirar um chip e colocar outro chip. Só que são seres humanos, né? O futebol, o atleta, ele não funciona assim. E quando eu digo que eu fiquei muito surpreso é porque, assim, eu imaginava que o Fluminense tivesse, em termos de organização, do trabalho, tomando um rumo para a criação de um modelo que não fosse inicialmente dependente do Diniz. São ciclos. Poderia acontecer como aconteceu do Diniz sair do Fluminense, mas eu imaginava que o Fluminense tivesse, através do sucesso que teve no trabalho do Diniz, buscado um modelo de um time que tivesse um DNA ofensivo, jogando. São questões aí que a gente vai ter que aguardar para ver.
Só uma coisa, né? O cara exalta o Diniz, assim, de uma forma bizarra, né? Por isso que eu falo muito, galera, da importância de dar valor e moral para as mídias independentes dos clubes. Por quê? Porque o rapaz, ele com certeza não assiste jogo do Fluminense, né? São muitos jogos para eles assistirem. Obviamente, ele não consegue assistir todos os times, né? Eu tenho dificuldade até de assistir todos os jogos do Fluminense, que não são do profissional, que eu gosto de assistir base. Eu tenho dificuldade de assistir os jogos da base, porque eu já assisto do profissional, né? O feminino também estou tentando assistir. Então, assim, os caras não assistem jogos do Fluminense, né? Muito dificilmente assistem jogos do Fluminense. O dinizismo, né, que ele tanto está aí exaltando, que esse ano foi completamente superado, né? Depois de ter sido mapeado, ele foi superado, completamente superado. O Diniz se mostrou um treinador muito limitado, sem alternativas de jogo. E ele fala como se o dinizismo fosse um modelo assim, o modelo do Diniz fosse algo assim muito extraordinário e muito eficiente, e que o Fluminense deveria tentar botar alguém para manter isso daí. Uma coisa é o DNA ofensivo, outra é o DNA de querer ter a posse de bola a todo custo. O que o Diniz faz não é um DNA ofensivo, é um DNA de posse de bola, só que essa posse de bola é uma posse de bola inócua. No ano passado a gente conseguiu ganhar a Libertadores porque o próprio Diniz abriu mão disso. Fez um 4-2-4, coisa que o rapaz não deve saber, porque não acompanha o jogo do Fluminense. Jogou de forma posicional, buscou bola longa, buscou contra-ataque. A gente vence o Internacional em 2 contra-ataques, coisa que o Fluminense não fazia quando tinha posse, jogava do modelo do Diniz. A gente faz um gol no Olímpia, num contra-ataque também, com o John Kennedy, enfim. É aquilo, não assiste o jogo, jogos do Fluminense, aí fica realmente perplexo com a situação. Mas vamos lá, vamos continuar. O GE informa que era um desejo do Fluminense, né? Nesse caso não dá nem para falar de falta de planejamento. Como é que você faz trocar um treinador por outro tão diferente? Que era um desejo do clube trazer alguém para mudar a ideia de jogo, embora, como destacou o Pedro, com um elenco formado pelo antecessor, formado para jogar com a ideia de jogo do antecessor. Isso é um problema. Isso que está falando o Rizek é um problema. Por quê? E aí entra a culpa que o Fluminense teve no planejamento da temporada. O Diniz ganha o título da Libertadores e fica muito grande. Ele cresce pra caramba, ele vira uma unanimidade dentro do Fluminense. E aí entra aquela frase lá do Nelson Rodrigues, que toda unanimidade é burra. Quando você dá plenos poderes pro Diniz para ele pensar a temporada, e ele ainda foi, na minha opinião, bem desonesto intelectualmente, dizer que ele não pediu a contratação de ninguém, sendo que os jogadores todos que vieram esse ano foram pedidos dele, sim. E a gente tem informação de que ele teve carta branca para pedir quem ele quisesse. Ele comprometeu o Fluminense, né? Essa gestão comprometeu o Fluminense. Por quê? Porque montou-se um time para jogar de uma forma e não ter alternativas. Nessa brincadeira, o Fluminense não contratou um centroavante 9 de área, um jogador cabeceador, um jogador que pode fazer pivô. Pelo contrário, os que tinha mandou embora, emprestou, no caso do Samuel Granada, o próprio João Neto, que é um centroavante. O Fluminense emprestou, né? Enfim, não tem volantes que brigam por segunda bola, porque não faz jogada de bola longa. Não tem pontas de profundidade, porque optou por ter pontas que recuam mais e façam saída apoiada. Perdeu um dos poucos meias verticais que tinha, que era o Léo Fernandes. Enfim, foram escolhas feitas para o modelo dinizista. O Rizek tem razão. Mas agora a gente está sentindo o problema disso. Precisamos jogar de outra forma e temos jogadores contratados para jogar de uma forma completamente diferente. Jogadores com idade avançada, com físico muito combalido, que não vão conseguir fazer jogo de intensidade, de transição rápida. E agora o Mano está chegando e pedindo contratação porque ele quer mudar. Esse é um problema. Já trouxe a informação que 3 nomes estavam na pauta: o Cuca, que não quis, o Odair Helman e o Mano Menezes, com quem, segundo o GE, o Fluminense está se acertando. Eric Faria, boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, boa tarde, Elano, Pedrão, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Seleção. Enquanto o Pedrão estava falando, estava dando uma apurada também, porque antes do programa a gente estava comentando que o Mano Menezes vai voltar a trabalhar com o Fred. Sim. E o Fred, na época, jogador, centroavante da Seleção, que o Elano também fazia parte. O Mano era o técnico da Seleção e eles tiveram rusgas depois, né? O Mano tirou o Fred, barrou o Fred uma época da Seleção, usou o Neymar como falso 9, o Kaká como falso 9. E a rusga se estendeu nos clubes, se depois no Cruzeiro também e tal. E que eles tiveram uma conversa bem honesta nesse acerto do Mano com o Fluminense. Foi uma conversa cara a cara, assim, que o Fred disse para o Mano que hoje, mais maduro, entendia as medidas que o Mano tomou naquela época e tal. Então foi uma conversa bacana, que eles apararam
se tinha alguma aresta para parar, foi aparada, enfim. A coisa está bem pavimentada para esse trabalho. Não vai ser isso que vai, eventualmente, dar qualquer tipo de problema. Cara, o já Fred tem muito agora é tempo, dirigente, exatamente. né? A vida dele de jogador pouco importa agora para contratar. Mas foi importante essa conversa também. E Tinha houve essa esquecido conversa. disso. Assim, o Mano conversou bastante com o Fred antes de dizer se sim, a gente pode falar já, né? Então, assim, pelo menos nesse ponto, conta zerada e caminho aberto para o Mano desenvolver um bom trabalho no Fluminense que está precisando. O Fluminense busca um remédio amargo por uma situação atípica. O Fluminense tem a pior campanha da sua história nos pontos corridos. O Fluminense já teve times muito piores do que o que ele ostenta nesse momento. Mas, inclusive, o GE fez um levantamento das piores campanhas da história do Brasileirão e o Fluminense assusta, porque ele está entre as piores coisas que a gente já viu na história desse campeonato de pontos corridos. Aqui estão o levantamento do GE, os times que tiveram as piores campanhas. O Fluminense é a terceira pior campanha até esse momento, após 13 rodadas. Ele só é ligeiramente superior à Chape em 2021 e ao Avaí em 2019. Todos esses times aí caíram, que tiveram pontuação assim baixa, né, entre a Chape e o Coritiba, eles caíram. Então o Fluminense foi buscar um remédio amargo para... Vamos ver mais coisas aqui, mais gente falando aqui. O pessoal da ESPN também repercutiu aí essa contratação do Mano Menezes. Vamos ver o que o pessoal da ESPN falou aí da contratação do técnico Mano Menezes. O Campeonato Brasileiro acabou para o Fluminense. O Fluminense agora vive só a salvação. E para o Mano Menezes, espetacular. O que ele fizer tá bom, porque ele está pegando um time que tem 6 pontos na tabela. Se ele conseguir salvar o Fluminense, vai ser um feito desses, assim, sensacionais para a carreira dele e para o Fluminense. O Fluminense já passou por isso. Lembra do time de Guerreiros que saiu e tal? Cuca como técnico. Hã? Cuca era o treinador, conseguiu salvar, tirar o time daquele momento. E essa é uma outra salvação. O Fluminense não está contratando um treinador, está contratando um salva-vidas. Um bombeiro. Hã? Um bombeiro. Mais do que isso. Mais do que um bombeiro. Vai ter que ser bombeiro, vai ter que ter aquele pessoal que ressuscita, vai ter que ter a equipe completa. Porque só um pouquinho não dá. Tem que fazer serviço completaço para fazer o Fluminense se recuperar. E é bom dizer que o Fluminense ainda tem Copa do Brasil e Libertadores da América. E como é que ele vai lidar com Copa do Brasil? Tá bom. Copa do Brasil e Libertadores da América, tendo esse problema no Brasileiro. Mas a prioridade é o brasileiro, pessoal. Peraí, Aí vamos discutir. Pediu tetra, hein? Como é que é, Zinho? Eu vou lá no camarote, eu não sei se você teve tempo de conversar com o Cezinha. Cezinha, não sei se ontem está o Cezinha agradado. já mandou mensagem pra ele. Já mandou? Cezinha estava enjoado. Não, mas agora, depois do anúncio do Mano, eu não sei se o Cezinha já chegou a falar Aí com já ele. é uma outra Mas o Zinho fez um A lá no camarote, vou te dar uma boa noite, já querendo entender se esse A tem Copa do Brasil e A tem Libertadores, é bom ou é ruim? Muito boa noite, Daniela Boaventura, Oswaldo Pascoal, Donan e fã de esporte. Uma semana maravilhosa e abençoada para todos. Eu fiz porque o meu querido, meu parceiro, né, Pascoal, estava falando aí que o Fluminense contratou um cara para salvar, para isso. Peraí. O Fluminense tem a Copa do Brasil aí para ganhar, porque está em igualdade com todo mundo. O Fluminense tem a Libertadores, que ele entra com a vantagem de decidir em casa. Então ele não pega coisa assim, ele pega muitas coisas boas também. É só esse time voltar. Eu discordo totalmente do Zinho. Eu acho que a torcida do Fluminense não pensa mais na Libertadores. Copa do Brasil, eu acho que a gente está numa vibe agora de querer priorizar o Campeonato Brasileiro. Você que está aí em casa aí vendo esse vídeo, opina aí o que vocês acham. Vocês acham que tem clima, galera? Tem clima para a gente pensar em alguma coisa que não seja sair dessa situação no Campeonato Brasileiro? Óbvio que a gente não vai entrar em campo para perder na Copa do Brasil nem na Libertadores. Mas tem algum clima? A gente consegue criar algum clima nesse momento para pensar nessas competições? Comenta aí. Vamos ver o que o Cozinho vai falar aqui mais aqui. Voltar, aí sim, ele vai ter o trabalho, que infelizmente não deixaram o Diniz continuar. E aí vem a minha surpresa, porque a informação com a pessoa que eu conversei, e essa não tem nem o que discutir, não era essa. Porque aqui no programa, quando eu falei que mandou embora o Diniz pelo resultado,
Porque chorou o presidente, chorou a diretoria, chorou os jogadores, chorou o Diniz, chorou todo mundo. E assim, por que ele não ficou? Porque estava em último lugar no Campeonato Brasileiro. Mesmo ele sendo o atual campeão da Libertadores, mesmo ele sendo campeão da Recopa, mesmo tendo ganho o Campeonato Carioca o ano passado em cima do Flamengo com goleada, mesmo sendo um futebol que encantou e o levou à seleção brasileira, foi o imediatismo, foi o momento, foi o resultado do futebol brasileiro. E dei razão quando ele falou, olha, o Abel está no Palmeiras porque ganha. Ele é bom, mas ele ganha, ele vence. Se não ganhar, vai sair. E até aqui, falei uma situação, citei nome. Calma aí, gente. Calma aí. Mas tem alguma coisa errada nisso? Do cara ficar porque ganha? Ele vai ficar num time por quê? Jogou bonito, não ganhou nada, ele tem que ficar assim? Cara, pelo amor de Deus, que clichê isso daí, cara. Porra, que clichê. Claro que o cara tá porque ele ganha. Não adianta só jogar bonito. A Holanda jogou bonito, 2 Copas do Mundo, não ganhou porra nenhuma. Pergunta para a torcida da Holanda se eles não preferiram jogar como a Itália jogou e foi campeã. Porra, pelo amor de Deus, esses clichês não, Zinho. Espero mais de você, pô. Ah, porque não... Meu amigo, não teve resultado. As duas coisas têm que andar junto, resultado e desempenho. O Fluminense esse ano não teve desempenho nenhuma vez e não teve resultado nenhuma vez. A demissão do ex-treinador foi justíssima. O que ele fez em 2023 ficou em 2023. Se em 2024 ele não fizer e levar o clube à última posição, ele é culpado. Entendeu? Quem deixou o Fluminense nessa situação foi ele e os dirigentes do Fluminense. Os jogadores que ele escolheu, que para mim são menos culpados, porque foram escalados. Então, assim, dizer que, não, o imediatismo, pelo amor de Deus, cara. Não teve nada de imediatismo, não. Demorou muito até, mas vamos lá. E virou um pouco de polêmica, né? A gente coloca no nosso site, o nosso site é muito visto, maravilhoso, a galera do nosso site. O pessoal ficou chateado, algumas pessoas, tá maluco, que é isso? Que eu falei que se o Vojvoda fizer o mesmo que ele faz no Fortaleza, no time aqui dos Flamengo, do Fluminense, cai. Se só ganhar o campeonato regional, claro, e não for bem nos outros campeonatos, não for bem não. Tá certo. Não ganhar outros títulos grandes, cai. E volta a falar, cai mesmo. Cai, claro que cai. Cai. E tem que cair mesmo. E aí, não, meu telefone tocou, olha, não é resultado só não, olha aqui, nós não ganhamos nenhum clássico há tanto tempo, não ganhamos isso há tanto tempo. O nosso objetivo é manter o Marcão, porque já aconteceu isso em outros times, o Marcão conhece o time, aí o resultado derrubou o Marcão também. Ou não foi essas 2 derrotas e o time não conseguir jogar e mudar o sistema e não acontecer, não é o imediatismo? E o Mano, com a sua competência e sua experiência, ele não pega um time ruim na mão, ele pega um time muito bom, um elenco muito bom. Se tem idade avançada ou não tem, esse elenco é muito bom. Então não acho isso que o Pascoal falou, não. Se não cair, o Fluminense tem mais 6 jogos no turno e mais 19 no outro turno. Tem muito tempo para recuperar. Não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, porque tem 21 pontos atrás do Flamengo. Mas o trabalho do Fluminense agora é recuperaçãozinho. O Fluminense, o sonho do Fluminense no Campeonato Brasileiro terminou. O Fluminense tem a vantagem contra o Grêmio. Quem é que joga em casa o segundo jogo? Zinho, eu tô falando... Calma aí. Eu acho que o Zinho deu uma exagerada aí. Gente, o Fluminense está numa situação muito complicada. O Campeonato Brasileiro é muito disputado. A gente vê jogos que a gente joga contra times pequenos na casa desses times, até em casa. Esses times aprontam. No Campeonato Brasileiro, você ficar numa situação dessa com 13 rodadas é muito complicado. Tudo bem, concordo. Ganhou 2 jogos aí, mas você já sabe porque os times que estão lá embaixo estão perdendo também. O Corinthians perdeu hoje, por exemplo. Então é normal, né? Normal que isso ocorra. Mas, assim, eu acho que o Zinho está passando um pouco de pano também aí. Né? Eu acho que eu estou com o Pascoal nessa. Eu acho que é uma situação muito delicada, mas vamos ver, vamos lá. O Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para o Fluminense acabou. O Fluminense vai brigar para sair da zona de rebaixamento. O Mano Menezes vai ser uma salvação. O Mano Menezes, olha, se ele conseguir já é um título. Que isso? 19 com 6 são quantos? São quantos jogos? O que eu não entendi que 19 com 6, eu entendi, só tô pensando 25 jogos, 25. 25, sim, são 25. Ele tem que ganhar 50% com o dos time jogos. Que ele tem, com
com a grandeza do Fluminense, com o time que ele tem, ele não consegue sair da zona de rebaixamento? É pensar em título nas outras competições? Posso É um ótimo negócio pra ele. Deixa o Donan dar boa noite Não, porque também. eu vou discutir com ele. Vamos todos. Claro que eu vou discutir. O Zinho passou do limite aí. Vacilou aí, né? Vacilou não. É a opinião dele. Mas assim, galera, vamos lá, vamos pensar. Há algum clima para se pensar em Libertadores? Eu sei que a gente está numa oitava de final. Mas o torcedor não tem clima nenhum, cara, de Libertadores. Tem gente pedindo para cancelar a FluFest. Né? Eu, pelo menos, não sei vocês aí. Comenta aí, vocês têm clima para disputar a Libertadores? Tem que entrar com o que tem de melhor, tentar jogar, ganhar. Mas, assim, sinceramente, gente, o ano da gente está destruído. A gente está aqui pensando agora só no Campeonato Brasileiro. Em cada jogo é uma final. Então, assim, eu acho que não tem muito clima, né? Eu mesmo não vou em nenhum jogo da Libertadores, não vou também em jogo de Copa do Brasil. A minha cabeça é só no Campeonato Brasileiro, cara. Enfim, a situação que o Fluminense se colocou não dá muita aspiração pra gente. Eu acho que é uma situação, sim, delicada. Agora, eu concordo com ele quando ele fala que o Mano Menezes não está numa situação tão desagradável assim. Por quê? Porque pega o Fluminense fudido com 6 pontos. Se ganhar um jogo, já vai estar, o Mano Menezes ganhou um jogo. Para ele, realmente está uma situação confortável, embora pareça desconfortável. E eu entendi o que o Zinho quis dizer. Vamos lá. Hoje não vai ter muita concordância aqui nesse debate, não. É disso que o povo gosta, Dona. Muito boa noite, Dani, Zinho, Pascoal, fã de esporte. Gostando bastante desse debate. Só para trazer uma estatística, né? Nunca na história do Campeonato Brasileiro, uma equipe com 6 pontos, com 13 rodadas, escapou do rebaixamento. Então esse é o tamanho do buraco. De 2003 para cá, pontos corridos. Pontos corridos. Não, de 13 rodadas sem uma vitória. Uma vitória só. A situação é muito... Eu também... Assim, claro que se você for analisar o calendário do Fluminense, você tem Copa do Brasil, você tem Libertadores. Se ele conseguir encaixar esse time, trazer esses caras pro lado dele, porque eu concordo com o Zinho. Acho que principalmente no talento, na qualidade, esse elenco pode entregar. Acho que tem uma questão física que ele vai ter que equilibrar e vai ter que tentar resgatar muito nesse time do Fluminense. Só que, pra mim, o Mano Menezes, ele tá sendo contratado, eu tô com o Pascoal nessa, viu? A prioridade é brasileiro. É pra tentar liderar um milagre. Porque o Fluminense é uma situação muito complicada dentro do Campeonato Brasileiro e o torcedor hoje só quer escapar do Campeonato Brasileiro. Acho que o torcedor, pelo rendimento atual, nem sonha com Copa do Brasil, nem com Libertadores. É isso aí. Exatamente isso. Falou o amigo aí. Concordo com ele plenamente. Acho que todo mundo aqui concorda, né? Que é basicamente isso. Tem um outro ponto que eu acho que vale uma análise também nossa aqui. O elenco que o Fluminense tem. A gente falava isso antes de saber quem seria o novo treinador. Ele é um bom elenco para o tipo de trabalho que o Mano Menezes costuma fazer? Muito boa pergunta. Eu não vejo encaixe. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Primeiro... No Cruzeiro ele tinha um elenco veterano e foi campeão de muita coisa, né? Não, mas... Eu acho que para o Mano, sim, ele vai se reencontrar com o Renato Augusto, por exemplo, né? Primeira coisa, o Thiago vai jogar de volante. Pode marcar no Thiago Silva? Não, o Thiago Silva não, o Thiago Santos. Ah, tá. Sem o André, né? Hã? Sem a presença do André. O Mano é o treinador que monta o time de trás para frente. Ele vai acertar aqui atrás para ir acertando depois. Com o Fábio, Samuel Xavier, com o Thiago, com o... Quem vai jogar de quarto zagueiro? Aí é um ponto de interrogação. O Felipe Melo tem uma lesão. O André tá voltando? Pode falar, dona informação? Não, foi até dar uma olhada aqui. Ele já voltou aos treinos. Já? O André. Puxa vida. Então tá melhor do que a gente imaginava. Vou aplaudir muito se ele voltar rapidamente. E o Marcelo na lateral esquerda. Vocês veem como os agora caras vive estão... só a salvação. Vocês veem como os caras estão desinformados? Que os caras, eles estão citando aí, né? Eles estão citando aí como é que se fala? Eles estão citando o André como se o André não estivesse voltando e estão citando aí como se o André não fosse voltar, algo do tipo. E não sabem qual zagueiro vai ser o quarto zagueiro, sendo que o Antônio Carlos está jogando. Falaram que o Thiago Santos vai ser volante. Por isso que é importante, galera, as mídias do Fluminense, para trazer e esclarecer as informações. Os caras estão completamente perdidos. Mas seria para onde? Hoje, pro Fluminense, porque o Marcão não teria condição de permanecer. Não, e aí o erro do Mário Bittencourt foi dizer que talvez o Marcão a gente vai segurar até o fim do ano, e o Mário Bittencourt sabia que o Marcão ia de acordo com os resultados, e pegou uma fogueira, pegou uma bomba. Então... Mas o Marcão era melhor ter segurado o Marcão do que trazer o Mano, então, pra você. Não, nesse caso, para mim,
que se efetivasse o Marcão. O Marcão é o nosso técnico. Hoje, sinceramente, pelo conhecimento que o Marcão... Vocês estão vendo, galera, o show de desconhecimento da imprensa? É que eu falo, os caras não sabem que o Marcão é amigo dos amigos, que o Marcão ia manter o status quo dos jogadores, os mesmos jogadores de sempre. Enfim, cara, um show de desconhecimento. Vou até tirar aqui, já deu já pra gente reagir. Deixa eu botar então aqui o que o Ilan falou. Vamos botar aqui a opinião do José Ilan, né? Um abraço aí pro Ilan, faz um trabalho legal lá no canal dele. Vamos botar aqui o que o Ilan falou sobre a contratação do Mano Menezes. Vamos ver aqui. Pessoal, o Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense, informação do GE, isso deve ser confirmado oficialmente ainda nesta segunda-feira, talvez já comece o trabalho hoje mesmo, e era para ontem mesmo o anúncio. Na verdade, passou da hora, o Fluminense demorou muito a demitir o Diniz, demorou mais 2 rodadas para anunciar um novo treinador, está perdendo tempo, perdendo ponto, perdendo rodadas, e a situação já é muito dramática. É reversível ainda? Sim, faltam 25 jogos, tem que ganhar metade, por aí. Nas circunstâncias, no cenário, no que era cogitado, Mano é uma boa escolha? Sim, pela personalidade, pela coragem, já pediu reforço, já disse que vai barrar quem tiver que barrar, e isso é altamente positivo. O Fluminense precisa romper com o que vinha fazendo até agora, que deu errado em 2024, precisa de novas ideias, e Mano vai tirar os jogadores atuais da zona de conforto. Isso eu tenho certeza. O que você acha? Veja a diferença, né, do José Ilan, que vive o dia a dia do Fluminense, para os jornalistas aí de mídia que não vivem o dia a dia do Fluminense, né? Então, você vê uma diferença considerável. O Ilan fala, né, que o Fluminense vinha muito mal, fez o 2024 muito mal, já era para ter tirado o Diniz há muito tempo, porque ele percebeu, como nós tricolores que acompanhamos o Fluminense, que o trabalho que vinha sendo feito pelo Fernando Diniz era terrível, e aí o José Ilan chegou e, cara, deu uma aula aí e falou, olha... já era para ter tirado 2 rodadas atrás. A única coisa que nós pensamos diferente nesse processo é que eu acreditei que dava para manter o Marcão. Foi um erro que eu cometi, né? Eu achei que o Marcão teria condição de tomar decisões que eram necessárias, mas o Marcão acabou mostrando que não tem condição nenhuma, que iria continuar com a amizade, com a babação, né, dentro do grupo, e aconteceu exatamente isso. E o Ilan não, o Ilan ele defendeu sempre a contratação de um treinador e ele diz que ele é um cara de pulso forte, que tem coragem, então completamente diferente do que a grande mídia aí. E o Ilan é jornalista também, mas é um cara que acompanha o Fluminense. Vocês veem a diferença grande, né? Vou para fechar aqui, eu vou colocar aqui a avaliação do Felipe Barros, que é especialista em scout, sobre os últimos trabalhos do Fernando Diniz. Tá? O Felipe Barros, pouco se fala, tricolor, fanático. Tem o canal dele, FBTV. Já se inscrevam aí no canal FBTV. A gente vai colocar o link de todos os canais que a gente colocou aqui aí na descrição. Tá na descrição, é só vocês irem aí se inscrever aí no canal FBTV. O link do Filipão tá aí para vocês. Vamos ver o que o Felipe falou. Ponto positivo que ele teve recentemente. Como é que será que jogava a sua equipe? É muita diferença em relação ao Fernando Diniz? Por exemplo, vem para a tela para a gente poder conversar um pouco das estatísticas, pessoal, dos números do Internacional de Mano Menezes no Brasileirão de 2022. Lembrando que ele treinou aqui por 36 das 38 rodadas, então eu peguei os números gerais do Inter, acho que não vai fazer muita diferença, tá bom? Foi o 4º melhor ataque da competição, com 58 gols marcados, a 2ª melhor defesa, com apenas 31 gols sofridos. Aqui é um ponto importante, né, para o Fluminense. O Mano Menezes é um técnico que costuma resolver bastante o sistema defensivo, e hoje o Flu tem a 2ª pior defesa do Brasileirão. Era uma equipe que não tinha muita bola, né? 49% de posse na média, mesmo sendo vice-campeão. Foi apenas o 12º em termos de posse de bola, então é uma ruptura completa com o que vinha fazendo. O Fluminense foi o 9º time apenas que mais finalizou, 483 finalizações. A 5ª equipe que menos concedeu chances aos adversários de finalizar, né? 433 chutes quando chegou. E o Mano Menezes, pelo Inter, em 36 rodadas, teve 65% de aproveitamento, deixou o Inter na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, como a gente pode perceber... Cara, o trabalho do Inter, do Mano no Inter foi muito bom, por esses números que a gente está vendo aí que o Felipe trouxe. Números excelentes, né? Quantidade de gols sofridos, foi o 2º que menos sofreu gols, que é o que a gente está precisando nesse momento. Vamos ver o que o Felipe falou aí, continuando. Perceber, pessoal? É um trabalho bem diferente do que o Fluminense vinha executando nos últimos anos. Não vai ser um time que provavelmente vai querer
ter a bola, deve ser um time bem mais seguro defensivamente, que eventualmente vai encontrar um pouco de problemas para criar soluções ofensivas, até num trabalho que ele conseguiu ter bastante êxito, né? O segundo lugar do Campeonato Brasileiro era um time que tinha pouca bola, não criava tantas chances de gol, tá bom? Agora, avançando mais um pouco, depois do trabalho do Inter, pessoal, ele assumiu o Corinthians no final de 2023 e agora no começo desse ano. Como é que será que a sua equipe marcava os gols? O Corinthians é uma equipe que está numa situação de tabela hoje bem parecida com a do Fluminense, acho que é um bom parâmetro. Então vem para a tela, para a gente poder continuar conversando. Um pequeno raio-x, pessoal, dos 21 gols marcados pelo Corinthians sob o comando de Mano Menezes nessa última passagem que ele teve lá no Timão. Então vamos lá, para começar, são 21 gols, ou seja, são poucos gols marcados, né? 21 gols em 20 jogos, considerando que ele teve um período de Campeonato Paulista aqui para disputar, onde o Corinthians, na teoria, se impõe bem mais em relação aos seus adversários, então uma média baixa de gols marcados pelo Timão, e assim, 8 desses 21 gols aconteceram em jogadas de bola parada, que é uma marca registrada do Mano Menezes, são times que costumam buscar bastante esse tipo de jogada, que preocupa um pouco, né? Porque o Fluminense hoje é um time muito fraco na bola parada defensiva, evidentemente, mas na ofensiva também. É um time que tem atletas muito baixos, sem o Arias jogando, você fica até sem ter um bom cobrador de bolas paradas, então era um bom recurso que o Corinthians do Mano Menezes tinha, que esse Fluminense vai ter dificuldade. Quando a gente vai para os gols de bola rolando, pessoal, que não envolvem jogadas de bola parada, a gente percebe que são 13 gols, né, marcados dessa maneira, 4 em situação de perde-pressiona, que é você roubar a bola ali no campo defensivo do oponente, mais um gol de transição rápida, ou seja, 5 desses gols que sobraram são em situações que o Fluminense também tem dificuldade de fazer. Ultimamente, é um elenco envelhecido, que tem dificuldade de marcar no campo de ataque, também não tem muita velocidade para fazer os contragolpes, sobram aí 8 gols marcados, jogadas construídas, muitos deles em chute de fora da área, cruzamentos, né, pelas minhas contas aqui foram 3 gols daquele chuveirinho para dentro da área e 4 gols de arremate de longa distância. Então, assim, com a bola construída, que era o ponto forte do Fluminense, costuma ser um ponto de debilidade do Mano Menezes, que pode ser um ponto positivo, né? Porque você pega um time que até tem a capacidade de construir bastante quando está no terço ofensivo, então isso pode acabar resolvendo algumas carências que o Mano Menezes tem na hora de armar suas equipes. Mas aqui fica bem claro que vai ter uma quebra muito grande no que o Fluminense vinha fazendo, que eu acho que é até importante nesse momento, mas é importante a gente frisar que o elenco atual do Fluminense talvez tenha dificuldade de praticar esse jogo do treinador, tá bom? É sobre isso que eu vou falar, então eu chamo de volta para mim, pra gente entrar na reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação Mano Menezes chegando para o Fluminense. Primeiro ponto, pessoal, acho que qualquer treinador, tá bom? Qualquer um que está disponível no mercado que chegasse hoje ao Fluminense, eu não poderia concluir o vídeo sem fazer essa observação que, evidentemente, que o Diniz estava com muitos problemas, eu acho que a demissão era necessária do Fernando Diniz, mas a gente não pode esquecer que o principal problema vem lá de cima, né, pessoal? Numa montagem de um elenco que dobrou uma aposta que em 2023 deu certo na Libertadores, mas era uma coisa muito arriscada de ser feita, e você entrega para Fernando Diniz e agora para Mano Menezes um plantel que vai ter muita dificuldade de jogar em praticamente qualquer modelo de futebol. O Fluminense hoje tem uma linha de defesa que, com exceção do Antônio Carlos, ninguém tem mais que 1,83 m, considerando laterais, volantes, laterais, volantes, zagueiros. O Gabriel Pires também é um pouco mais alto, mas tem jogado mais à frente. Então você tem dificuldade de baixar a linha, sustentar a bola alta, bola parada, defensiva. É um time que vai sofrer, porque é um time muito baixo nesse sentido. É um time que lá na frente não tem um jogador alto para brigar na bola por cima, não tem um jogador forte para sustentar uma bola no pivô. Então, se eventualmente ele quiser sair construindo e esticar uma bola para reter essa bola lá na frente, não tem essa capacidade, não tem vigor físico para brigar numa segunda bola. Eventualmente, se ele quiser puxar um contra-ataque, sem o Arias agora na Copa América, com o Marquinhos machucado, você não tem atleta no elenco praticamente para entrar, para dar velocidade, para você enfiar uma bola no ponto futuro, para ele sair correndo, para fazer uma diagonal, para mesmo no 1-1 ofensivo que ele tem que esticar muito no campo. Não consegue, o Keno tem até um drible interessante, mas é no espaço mais reduzido. Hoje, infelizmente, ele não tem mais o vigor físico de outros tempos. Então, assim, é um elenco que tem dificuldade de jogadores que se infiltrem no entre-linhas. É um elenco cheio de lacuna, com uma média de idade muito alta, vai ter muita dificuldade de ficar jogando com linha baixa, tendo que toda hora explodir para frente e voltar para recompor, ou seja, vai sofrer muito. É isso aí, galera, tá de boa. Felipe Barros deu aula, né? Felipe Barros deu aula, por isso que é bom você ver um cara
especialista de verdade, um cara que deveria estar ganhando muito dinheiro aí, trabalhando na grande mídia. Esse cara é um cara que deveria ser contratado por uma grande mídia, porque entende muito de futebol. E também é tricolor, né? Tá sofrendo igual a gente. Então, e faz um trabalho incrível no FBTV. Se inscrevam no FBTV. Esse tipo de conteúdo você só vai ter no FBTV. Espetacular o conteúdo dele. E a gente vem falando sobre essa questão da montagem do grupo, né, do elenco. Foi um elenco montado para o jogo do Fernando Diniz. Né? Eu acho um elenco do Fluminense desequilibrado, porém eu vejo boas valências nesse time do Fluminense. Agora, o fato de ter sido moldado para o trabalho do Diniz é algo que realmente preocupa, porque falta referências, como ele falou, o centroavante, os jogadores que brigam pela segunda bola. Então, realmente o Mano vai ter muito trabalho. Se ele realmente conseguir trouxer as 4 contratações que ele quer, né, para montar uma espinha dorsal, as coisas já começam a melhorar. Enfim, Mano Menezes, seja bem-vindo, né? Torcer para que dê tudo certo. Galera, esse foi o nosso Flu em Foco de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Saudações tricolores, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like de vocês, que faz toda a diferença. Valeu!